que vem o resto. A primeira questão é reconhecer que o outro sabe, que tem saber fora da escola, que a escola tem coisas que estão emperradas, que tem saberes que também não interessam mais e que ainda estão na escola. Então, a gente precisa rever essas questões. Eu acho que quando a gente fala de educação em tempo integral, é a proposta que vem sendo discutida, que o Aprendiz realiza, que BH realiza, enfim, que a gente está tentando realizar, é justamente algo que vai contemplar ampliação de tempos, de espaços, de saberes, né? É algo que vai ser além, evidentemente, da questão temporal ou da questão de espaços. Tá. Bom, nós recebemos um e-mail enviado pelo pessoal do Teleposto, do Polo de Tecnologia Educacional, do Núcleo de Tecnologia Educacional de Duque de Caxias, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Antes da pergunta, eu queria mandar um abraço a Tânia Colodetti e as cursistas normalistas do 3º e do 4º anos. Estão dizendo aqui que a série está sendo muito interessante, está valendo a pena, segundo as cursistas. Que bom que está valendo a pena. A gente conta com a participação de vocês ao longo de todos esses programas. Ainda faltam mais programas e a gente conta com a participação de vocês sempre aqui, viu, Tânia? Ela diz, Natasha, que nesse formato de educação integral prioriza essa visão freiriana, popular e transformadora. Seria o momento de acrescentar a essa educação os 4 pilares da educação para o século XXI, de Jacques Delors: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Ela pergunta também se o projeto de educação integral se fortaleceria em conjunto a esses 4 pilares como escola cidadã. Olha, eu acho que esses 4 pilares definidos no relatório da Unesco, né, que foi coordenado pelo Jacques Delors, ele é um relatório que tem sido uma referência muito importante para todos nós que pensamos a educação para o século XXI, né? E eu acho que a educação integral, ela vem para responder a algumas transformações que o próprio processo educativo, escolarizado, demanda, né? A própria formação das crianças dentro do contexto social e histórico que a gente tem hoje demanda. Então, eu acho sim que os 4 pilares que eles se referem são pilares ainda são uma referência importante para a nossa construção, mas na verdade a gente vem aí para dar conta de uma reorganização que vai para além do espaço escolar, é uma reorganização que ganha a dimensão, que ganha a necessidade da própria gestão pública se reorganizar, dos territórios se reorganizarem. O senhor chegou a dizer, né, que trabalha com museus, que trabalha com centros culturais, quer dizer, não é só a escola e a ONG que procuram o museu e, portanto, não é só a atitude da escola e da ONG de procurar, mas também desse centro cultural e desse museu reconhecer o seu papel nessa dinâmica e poder receber esses meninos e essas crianças desempenhando o seu papel de maneira integrada àquilo que esses outros atores têm desenvolvido. Então, isso é um ponto. E um outro ponto importante, me parece, é que essa educação que conecta a escola ao território, transforma o território num território educativo, ela também traz a questão de que, uma questão muito importante da gente cuidar, que também a Sueli me lembrou e eu acabei lembrando de falar disso, de que não se trata de colocar as pessoas restritas aos seus territórios onde elas moram, onde elas vivem, né? A gente quer que esses territórios se conectem à cidade como um todo. Importante que haja essa circulação. Sim, promover a circulação na cidade, o acesso aos bens culturais, o acesso àquilo que a cidade produz, amplamente falando, é fundamental. Então, sim, voltando ao relatório, é fundamental para a gente fala assim, de um processo educativo que prevê esses pilares, mas a gente fala de um processo educativo que ganha a cidade. Isso é uma referência fundamental. Certo. Neuza, recebemos agora o e-mail enviado pela Joceline de Souza Domingos. Joceline, obrigado. Ela é do Polo de Tecnologia Educacional de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Ela pergunta se para construir uma escola ideal para todos na proposta de educação integral na sociedade atual, essa tarefa cabe somente à administração escolar ou só será possível com a interferência do poder político? É importante que a prefeitura esteja, né, junto. Aí eu acho que, eu falo muito da minha experiência, eu acho que no nosso caso, em Belo Horizonte, né, houve uma vontade política muito grande. Então, tanto que o programa ele iniciou, ele
Ele foi gestado na Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria maior, né? E ele está com coordenação da educação, porque o nosso foco é a aprendizagem dos alunos, né? Então eu acho que é muito importante que tenha, principalmente em escola pública, né? Que haja essa vontade e tal. E que aconteça um trabalho também intersetorial para que aconteça o programa, né? É importantíssimo, porque eu acho que se a criança passa agora a ter mais 2 refeições, né, na escola, é importante que a Secretaria de Abastecimento esteja junto. Se ela começa a participar, ela tem que participar, andar pelo território, né? Que esse território educativo aí é necessário que a empresa responsável pelo trânsito esteja ali junto também, né? Na educação para o trânsito, sinalizando e tal. Se lugar por onde ela passa é preciso que haja uma capina, então nós temos que chamar a Secretaria de Limpeza Urbana. Então é todo um trabalho coletivo e é muito importante, né, que o governo local esteja ali empenhado e interessado em realizar a experiência. Sueli, recebemos um e-mail da Carolina Mendes, do Mato Grosso. Obrigado, Carolina, pela participação. Ela quer saber como estabelecer uma relação, entre o currículo formal e as atividades extracurriculares, entre aspas, promovidas pelas iniciativas intersetoriais de educação integral. Eu acho que essa é uma pergunta super bacana. A gente vai estar botando no site desse programa uma proposta que está sendo formulada para o MEC, que é exatamente uma proposta de diálogo de saberes. A gente entende que existe um território onde os saberes escolares e os saberes comunitários podem conversar. E esse território é o território da formação do educador, do estudante no seu sentido mais amplo. Como é que a gente desperta a curiosidade, a possibilidade dele sistematizar, dele pesquisar, dele sistematizar essa pesquisa, dele levantar hipóteses, dele classificar, se a gente trabalhar com essas habilidades de forma mais profunda, a gente vai ver que se a gente trabalhar essas habilidades, a gente vai estar trabalhando com todos os saberes comunitários locais, que são saber cozinhar, falar, contar, se curar, se mexer, se vestir, enfim, tudo que há na cultura local conversa perfeitamente com o currículo escolar através desse espaço de formação de pesquisadores. E esses saberes, sem querer te interromper, Sueli, esses saberes às vezes são saberes que podem parecer simples para o professor, para a equipe da escola, né? Talvez fique pensando assim, as pessoas fiquem pensando, ao nos assistirem falando disso, mas não tem, por exemplo, um grupo que dance jongo aqui do lado da escola, mas pode ter uma senhora que conte uma história, como você disse, conte a história daquela comunidade, que podem ser coisas simples, entre aspas, de novo, mas que podem fazer toda a diferença, uma vez em diálogo com a experiência da escola. Né? Exatamente. Então eu acho que tem muito para ser, eu acho que a primeira questão para como que a gente faz o currículo local, o currículo escolar conversar com o saber local procurando reconhecer as potências locais e procurando buscar esse diálogo entre reconhecendo que qualquer coisa que a criança chega na escola com vários saberes, com saberes diferenciados que se expressam de forma muito diferenciada. O professor precisa entender que ele é necessariamente um profissional da área da cultura. Não importa se ele se formou em matemática, se ele se formou em que área ele se formou, ele atua no espaço da cultura, porque a educação é uma das... ela se realiza também na área da cultura. Então, não tem como... O professor de matemática, ele tem que reconhecer lá naquele local quais são as experiências de matemática, como é que se conta, como é que se acumula, como é que se gasta, como é que isso, como é que aquilo. Todas essas experiências existem em qualquer localidade do país. As narrativas, as formas como se fala, como se conta, como se gravam histórias, tudo isso são saberes, a forma como eu arrumo a minha casa. Para isso, a gente precisa muito reconhecer as nossas diferenças. Né? Reconhecer que o outro tem outros saberes, que a cidade e que o mundo, enfim, ele é absolutamente plural, que existem muitos pontos de vista e nós temos você tem uma outra experiência, você tem um outro saber, um saber diferente do meu. A gente pode ter vivido na mesma cidade, mas a gente tem saberes diferenciados. Então, acho que passa muito por aí. Eu acho que a primeira questão para estabelecimento desses diálogos é buscar reconhecer os saberes locais. Ok, e aí, Natasha, Liliane Faria, do Espírito Santo. Liliane, obrigado pela pergunta.
pela participação, quer saber como promover ações de abertura do espaço físico da escola à comunidade, no intuito de possibilitar uma apropriação desse espaço público. Que ações podem ser pensadas, por exemplo, para evitar os atos de vandalismo que muitas vezes as escolas acabam sofrendo? Então, acho que a gente tem duas questões, né, quando ela coloca. Vou falar um pouquinho do vandalismo e depois falo um pouco de ações concretas que podem ser feitas. Estamos convencidos de que o vandalismo ele é um reflexo de um sentimento muito objetivo, quer dizer, desse aluno não se sentir pertencendo àquele espaço e de não se sentir de alguma maneira, não ter aquele espaço apropriado, quer dizer, aquele espaço não é dele, ele não sente que o espaço e a escola pública, como pública que é, deveria ser percebida pela comunidade e pelo seu aluno como um espaço de sua absoluta, não propriedade no sentido de ser dono, mas no sentido de ser parte daquilo, quer dizer, de sentir integrante de maneira orgânica aquele espaço. Eu acho que o vandalismo ele é um reflexo, ele traz consigo um sintoma aí de uma relação que não é uma relação integrada, não é uma relação saudável, né? E eu acho que nada mais do que a expressão disso. E eu acho que a escola precisa saber lidar com isso a partir do diálogo, a partir do reconhecimento de que aquilo acontece, que ele quer dizer alguma coisa e como é que o que ele quer dizer se transforma de fato numa outra relação. Agora, as ações concretas, a gente costuma trabalhar com as escolas, né, e, enfim, e nas comunidades, primeiro com o próprio mapeamento dessa comunidade, quer dizer, o que existe na comunidade, quem são os atores que fazem parte dessa comunidade, quais são os espaços públicos dessa comunidade, aonde é que as pessoas se encontram, onde é que as pessoas... onde que elas fazem coisas juntas, coletivamente, quais são os espaços que estão abandonados e que eventualmente foram deixados de lado e como é que essa escola, então, começa a dialogar com esses atores e começa a agir sobre esses espaços. Aí eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma praça pode ser um espaço educativo, desde que ela seja incorporada ao dia a dia da escola. Então ela precisa passar a ser usada pela escola, ela precisa ser cuidada pela escola. Quando isso começa a acontecer, quando começa a haver uma ação direta nesses espaços, as pessoas começam a observar que os alunos estão ali, que a escola faz parte daquele espaço, começam a se aproximar. Quer dizer, é um processo, no aprendiz, só para dizer, a nossa experiência ela foi uma experiência que foi se construindo. Quer dizer, quando a gente começa a trabalhar com as crianças, a gente percebe que era impossível trabalhar com elas e garantir uma formação de verdade, de qualidade, se a gente não conversasse com a escola e não conhecesse o que se passava na escola enquanto ela estava lá. Se a gente não conversasse com a família e não descobrisse o que se passava com essa família. Se a gente não pegasse essa criança e não visse essa criança se comportando em diferentes espaços e não só num espaço. Então é nesse exercício concreto de circulação, de interação, de diálogo, de integração que a escola e os outros espaços socioeducativos, enfim, vão aprendendo a se integrar. Eu acho importante, com licença, eu acho importante dizer que o programa Escola Aberta também do MEC tem possibilitado essa transformação, né? A gente vê experiências extremamente significativas, né? A escola que estava abandonada no fim de semana e às vezes vítima mesmo de algum vandalismo, aquele espaço é totalmente ocupado, né? As famílias vão, a gente tem experiências assim, incríveis, às vezes a família inteira está ali no sábado e no domingo. A gente vai mostrar no programa de amanhã, se não me falha a memória, eu acho que não me falha, um caso de uma escola de Porto Alegre, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gilberto Jorge, que é uma escola que está vivenciando essa realidade do Escola Aberta. A quadra, a cancha, que eles chamam lá no Sul, a quadra de esporte fica aberta para a comunidade, não só nos finais de semana, também durante a semana. A própria comunidade administra os horários de uso dessa quadra. E até me chamou a atenção, a gente passou quase uma semana gravando lá, e eu conversei com uma professora durante essa semana, esse período, sobre essa questão do vandalismo. Como é que é? Porque talvez é uma coisa muito distante da nossa realidade aqui no Rio, infelizmente. Perguntei como é que é essa questão, o vandalismo, não há depredação. Ela disse assim, a partir do momento que a escola ficou aberta, que as pessoas se sentiram parte da escola, os níveis de depredação caíram muito, a escola não tem uma pichação na parede. E aí eu te pergunto, Neuza, em Belo Horizonte, essa questão da imagem, da postura em relação à escola, a partir do início do trabalho do programa Escola Integrada, vocês também notaram essa mudança em relação aos alunos, a forma como eles olham a escola e se sentem na escola? Notamos muito. Eu acho que agora
a gente vê, né, quando a gente vai na escola, como que os meninos se sentem, a coisa que a Natácia fala, a questão do pertencimento, né, é um orgulho muito grande. E eu acho que agora também, em Belo Horizonte, esse espaço por onde o